Em que recebemos do nosso comandante em chefe foi focada, foi poderosa e foi clara. Nós devastamos o programa nuclear iraniano. Eu sei que os danos de batalha são de grande interesse. A avaliação final dos danos de batalha vai levar algum tempo, mas as avaliações iniciais indicam que todos os 3 locais sofreram danos e destruição extremamente severos. Então vamos voltar um pouco no tempo aqui. A Operação Martelo da Meia-Noite começa com alguns aviões sendo enviados para o oeste em direção a Guam. Esse era o engodo. Alguns bombardeiros B-2 furtivos. Mas o restante daquele pacote de ataque, o verdadeiro pacote de ataque, decolou da base aérea de Viteman, incluindo 7 desses B-2S, voando mais de 11 mil quilômetros até o Irã para realizar a operação. E aqui está o que aconteceu assim que eles chegaram ao alvo. Você tinha os 7 B-2S, mas à frente deles havia caças varrendo a área em busca de caças inimigos, baterias antiaéreas inimigas. E assim que esses bombardeiros chegaram e atingiram o alvo, também havia um submarino de mísseis guiados aqui embaixo disparando cerca de 30 tomahawks em Isfahan, onde eles tinham todo tipo de túneis e urânio enriquecido nesses túneis. Uma operação notável. Para saber mais sobre isso, vamos chamar Jennifer Griffin, ao vivo do Pentágono. Ela tem investigado exatamente o que aconteceu. Ela passou o fim de semana inteiro conversando com seus contatos. Jennifer, conta pra gente, quais são as novidades? Bem, Bill, as forças militares dos Estados Unidos estão agora em alerta máximo em todo o Oriente Médio, esperando uma resposta iminente do Irã. A Marinha dos Estados Unidos está ativamente planejando sua resposta caso a Marinha da Guarda Revolucionária do Irã mine o Estreito de Hormuz. Poucos aqui no Pentágono acham que isso acabou, apesar do ataque militar impecável de sábado contra as 3 instalações nucleares do Irã, um plano que vem sendo aperfeiçoado e praticado desde 2008. Os pilotos dos B-2 dos Estados Unidos vêm praticando esse voo de ida e volta de 37 horas para o Oriente Médio há anos. As bombas destruidoras de bunkers de 13.600 quilos foram testadas contra alvos reforçados tão recentemente quanto no ano passado. Essa operação destaca as capacidades incomparáveis e o alcance global das Forças Armadas dos Estados Unidos. Como o presidente deixou claro ontem à noite, nenhum outro nas Forças Armadas, nenhum outro exército no mundo poderia ter feito isso. 125 aviões de guerra dos Estados Unidos cada B-2 reabastecido no ar de 3 a 4 vezes em cada trecho do voo sem escalas de 18 horas a partir do Missouri, uma ponte de reabastecimento aéreo atravessando o Mediterrâneo até o Oriente Médio, 14 bombas destruidoras de bunkers GBU, 57 entre as 75 munições guiadas por satélite lançadas e 30 mísseis Tomahawk disparados de um submarino classe Ohio a 400 milhas do Irã, que permaneceu no ar por 1 hora e 40 minutos cronometrados para serem lançados, após o último B-2 atingir Fordo. O capitão Todd Saville, um oficial de inteligência especializada em alvos, concentrou-se nesse problema por anos e foi questionado se os Tomahawks poderiam destruir Isfahan e os túneis profundos onde os iranianos realizam a conversão de urânio iraniano. Não. Nesse caso, é extremamente limitado porque essas armas foram realmente projetadas para atingir alvos de superfície. Eles não têm muita capacidade de penetração. O problema, como você mencionou, é a montanha, que fica bem abaixo do granito duro e é inacessível para munições convencionais, incluindo a GBU-57. Isfahan é sem dúvida um alvo mais difícil que Fordo. Aguardamos a avaliação dos danos da bomba. E, segundo informações, nenhum tiro foi disparado contra a nossa aeronave. Coisas notáveis. Jen, que bom ver você. Obrigada. E vamos trazer o general aposentado Jack Kenney. Ele é um analista estratégico sênior da Fox News. E isso é... Sabe, eu aprendi o F sobre o Irã com você há muito tempo. E acho que uma das coisas que você poderia fazer para ajudar a redefinir a mentalidade de todos é o quanto os iranianos têm perseguido os americanos. Sim. Nas últimas décadas. Sim, é realmente impressionante. E à medida que o tempo passa, temos a tendência de esquecer o que é ístico, as realidades da história. O regime assumiu em 1980, depois da Revolução de 1979, e em 1983 eles explodiram 2 das nossas embaixadas, uma no Líbano, e uma no Kuwait.
E quando o pessoal saiu da embaixada dos Estados Unidos no Líbano, eles explodiram o anexo. Eles também derrubaram o quartel dos fuzileiros navais. Houve 241 mortos navais naquele incidente. E então eles também explodiram o quartel da Força Aérea na Arábia Saudita nos anos 90. Então, quando entramos na guerra do Iraque, os iranianos reuniram cientistas e engenheiros, um IED avançado que podia destruir qualquer coisa no campo de batalha. Até aquele momento, as pessoas enterravam morteiros e projéteis de artilharia no chão. Um veículo passava e eles explodiam remotamente o veículo. Esse novo dispositivo penetrava pela lateral. Derrubou dezenas de tanques, dezenas de veículos Bradley, todos com soldados dentro. Era uma arma notável, e eles instruíram as milícias. Não atirem contra as forças de segurança iraquianas. Certamente não as desperdicem com civis. Elas são apenas para americanos que perseguem os veículos maiores. Porque isso vai intimidar os americanos. Fui levado a um ferro velho por um comandante de brigada quando eu era assistente do Petraeus durante o período do aumento das tropas em 2007, e ele me mostrou dezenas de tanques e veículos Bradley que haviam sido destruídos. A contagem oficial do número de americanos mortos como resultado disso foi de 603. Perguntei ao general Austin, ele foi o último comandante de 4 estrelas. Passamos anos juntos em Fort Bragg, e ele viu, bem, ele disse, eu sei quais são os números, mas, no meu julgamento, olhando para isso, está muito mais próximo de 2000. Então, você adiciona tudo o que eu acabei de dizer a você e os 2000 que ele afirma, que é exatamente aí que... O World Trade Center e o que aconteceu no Pentágono é que eles vêm nos matando há anos. Eles nos fizeram reféns por um período de quase 10 anos e mataram um chefe de estação da CIA, também no Líbano. E ouça, durante os últimos 4 anos do governo Biden, em nossas bases no Iraque e na Síria, eles nos atacaram nada menos que 350 vezes. Chiarelli, que era o comandante na época e é o comandante atual, que organizou o ataque, recomendou ao governo Biden que atirassem de volta nas milícias, mas para impedir isso, temos que atirar de volta no Irã. Ele forneceu a eles 120 alvos, apenas militares, nada econômico, nada de engenharia, nada nuclear, e eles rejeitaram todos. Nunca fizemos isso, e nunca enfrentamos os Houthis indo atrás do Irã. E o presidente sai do cargo com 350 ataques acontecendo e nenhuma resposta, os Houthis assumindo o controle do canal de Suez e do Mar Vermelho, e nenhuma resposta para detê-los. General, o Pentágono diz que nossos aviões entraram e saíram sem nunca serem detectados, sem um tiro sequer disparado contra eles. Você atribui isso mais à nossa tecnologia stealth ou aos israelenses degradando os sistemas de defesa aérea, ou talvez um pouco dos dois? Sim, bem, os israelenses derrubaram os avançados S-300 e S-400 da Rússia, e a Rússia faz sistemas de defesa antimísseis muito bons, no mesmo nível que os nossos, e eles cuidaram disso em outubro. Então eles retornaram como resultado do estágio inicial da operação. Eles conduzem os negócios da mesma forma que nós. A primeira coisa que fazemos quando lidamos com um país, um Estado-nação, é derrubar seus sistemas de defesa aérea. Não trazemos mais nada até fazermos isso. Eles derrubaram as 70 baterias de defesa aérea restantes que existiam. Todos os 70? Todos eles. Uau! É por isso que nenhum tiro foi disparado. Agora, os B-2S, eles obviamente são bombardeiros furtivos, e temos caças furtivos participando disso, e eles provavelmente não seriam detectados em nenhum caso. Mas o que os israelenses fizeram merece muito crédito. Vê o que você pensa sobre a América. Esperando por algum tipo de retaliação. Você acha que a retaliação pode ocorrer ou é impossível dizer? Bem, você está falando do Irã. Do Irã. Sim. Acho que, ainda não se sabe se isso terminará em uma mesa de negociações ou em um campo de batalha. Acho que os iranianos têm seu próprio cronograma e já nos provaram isso no passado. Sim. Acho que o que acontecer nos locais nucleares, todos os 12, mas especialmente aqueles em que estão aqui nos quais estamos envolvidos, será um fator no que eles vão fazer. Mas eu acho que, a primeira escolha deles é a que o presidente Trump ofereceu a eles. Eles vão vir para a mesa de negociações e tentar chegar a algum acordo conosco, o que seria o desmantelamento total dos mísseis nucleares e balísticos. Acho que nossa equipe de segurança nacional também colocaria na mesa o seguinte: olha, apoiar proxies acabou. Não vamos mais tolerar isso. O seu comportamento maligno e agressivo na região acabou.
Só então iríamos para um cessar-fogo e removeríamos as sanções. A segunda opção é que eles podem simplesmente continuar o que estão fazendo contra Israel, sem ataques aos Estados Unidos. Essa é uma possibilidade, mas acho improvável. A terceira coisa é uma resposta simbólica, limitada, mais ou menos como fizeram depois de Qasem Soleimani, limitada. Um alvo muito bom da perspectiva deles é o Iraque, porque eles estão muito perto de lá e têm milícias xiitas que podem lançar mísseis e foguetes para o país sem serem detectados. Eles podem disparar alguns dos seus próprios. Eles fariam isso simbolicamente para demonstrar para parte do seu próprio povo que estão lidando com esse problema, que estão buscando retribuição pela humilhação que sofreram. Mas há uma humilhação profunda e uma divisão intensa sobre o que aconteceu aqui, e muitos dos integrantes da estrutura de poder estão frustrados pelo fato de terem perdido todos os seus sistemas de defesa aérea, de seus locais militares terem sido destruídos e, acima de tudo, seus locais nucleares. Há uma enorme quantidade de frustração. Então, isso pode levar a um ataque consequente e desenfreado por causa dessa paixão e desse fanatismo? Isso certamente é possível, e é justamente contra isso que estamos mais nos protegendo. Bases dos Estados Unidos, outros ativos na região, possivelmente algo no próprio território, mas acredito que nosso pessoal estará atento a isso em termos de contra-inteligência. Essas são as opções que eles têm disponíveis e, se nos prejudicarem, seja um ataque simbólico ou um grande ataque, o governo Trump disse a eles especificamente quais serão as consequências e eles serão responsabilizados. General Jack Kenney, obrigado. É ótimo conversar com vocês dois. Sim. Sim. Acredite aí, anotem seu telefone ligado.